Olá, eu sou Daniel, esse é o Papo Católico. 3 perigos do modernismo na igreja. Vou fazer esse vídeo com base num documento de Pio X, que foi Papa. Pio X, ou São Pio X, nascido como Giuseppe Melchiori Santo, foi o Papa de número 257. O seu pontificado aconteceu de 4 de agosto de 1903 até a data da sua morte em 1914. E foi ele que cunhou esse termo modernismo já na sua encíclica Pascendi Dominici Gregis, que é mais ou menos como se fosse pastoreando as ovelhas do Senhor, traduzindo para o português, né? E foi escrito em 1907. Então, esse Papa usou esse termo para designar todas as heresias na época que estavam se infiltrando na doutrina, na mentalidade dos católicos e que, infelizmente, hoje estão mais vivas do que nunca. Portanto, essa encíclica nunca foi tão atual como foi atual naquela época. Então, uma das heresias vigentes e que hoje ainda aparece é que Deus não pode ser conhecido por critérios objetivos racionais, mas apenas pelo sentimento subjetivo do homem. Ou seja, tudo bem, acredita em Deus, mas isso é só questão de fé. Se você raciocinar, você não encontra Deus. E isso foi combatido por esse Papa e também combatido pelo querido São João Paulo II na sua encíclica Fé e Razão. O Papa João Paulo, ele defende na encíclica que nós podemos chegar a Deus ou pela fé ou pela razão. Na verdade, ele diz que as duas coisas se complementam, né, como se fossem duas asas que levam o homem até o conhecimento da verdade. Bem, na encíclica do Pio X, sobre o modernismo, ele bate de frente com várias heresias. Evolucionismo, relativismo, criptomarxismo, cientificismo e psicologismo. Eu vou ler um pouquinho do começo da encíclica para você e aí nós vamos falar dos 3 perigos do modernismo e você vai ficar pasmo, como você provavelmente já ouviu algum padre hoje pregando isso em alguma homilia, em algum ensino ou até em algum curso de teologia que você fez aí na sua paróquia, querendo conhecer o Evangelho e o que você conheceu não foi, infelizmente, o Evangelho, foi uma deturpação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, abre aspas. Repudiando as profanas novidades de palavras e as oposições de uma ciência enganadora. E, na verdade, esta providência do Supremo Pastor foi em todo o tempo necessária à Igreja Católica. Porquanto, devido ao inimigo do gênero humano, nunca faltaram homens de perverso dizer, Atos 20:30. Sedutores, Tito 1:10. Que caído eles em erro, arrastaram mais pessoas ao erro, 2 Timóteo 3:13. Contudo, diz o Papa, a mister confessar que nestes últimos tempos cresceu de sobremaneira o número dos inimigos da cruz de Cristo, os quais, com artifícios de todo ardilosos, se esforçam por baldar a virtude vivificante da igreja e solapar a igreja pelos alicerces, se dado lhes fosse o mesmo reino de Jesus Cristo. Por isso, já não nos é lícito calar, para não parecer faltarmos ao nosso santíssimo dever, e para que se não nos acuse de descuido da nossa obrigação, a benignidade de que, na esperança de melhores disposições, até agora usamos. Então o Papa faz essa ressalva, já no começo da encíclica, né, falando que citando aí passagens bíblicas que existiriam e sempre vão existir perversos. Sempre vai existir o joio no meio do trigo. Sempre vai existir o joio misturado com o trigo. A pessoa que é joio, a doutrina que é joio, a heresia que é joio, misturada, às vezes infiltrada junto, querendo tirar a vida do trigo do evangelho autêntico de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que São Pio X fala que o modernismo faz, ou essas heresias, né, chamadas por ele de modernismo, fazem com a doutrina católica. Primeiro demitologização racional da Sagrada Escritura. O que é isso? Então, é você transformar
a Sagrada Escritura num livro de conto de carrochinha, dizer que tudo que está lá é contexto da época, é imaginação, que não é bem assim, que não é bem verdade. É claro que um teólogo sabe, e eu faço essa ressalva, que a gente não pode ler e não deve ler a Bíblia ao pé da letra. A gente não pode ter uma leitura fundamentalista da Bíblia. Eu vou falar isso num outro vídeo. Por exemplo, quando Jesus diz, há pessoas que se fazem eunucos pelo Evangelho. O que era eunuco? Era uma pessoa que o rei castrava e que cuidava das suas esposas. Claro que Jesus não está falando literalmente para você cortar aquilo fora, né? Ou quando Jesus fala, se teu olho é motivo de queda para você, arranca o teu olho. Claro que ali é uma força de linguagem. Por outro lado, essa demitologização racional da Sagrada Escritura, ela vai dizer que a Bíblia é sempre um conjunto de lendas, escrita por poderosos apenas para comunicar uma mensagem. Então, o que está escrito lá não é verdade. A mensagem pode até ser verdadeira, mas o que está escrito lá não é verdade. Então, começa a se questionar, por exemplo, a existência de Moisés, a existência de Noé, a existência do rei Davi, a existência de Abraão. Será que eles existiram mesmo? Ou será que criaram uma personagem para contar uma história? E esses camaradas vão além. Eles começam a dizer que nem os evangelhos são confiáveis, que eles foram escritos por várias comunidades, e de fato alguns foram mesmo, né? Aquilo foi inserido depois, que não foi Jesus que disse aquilo, mas pessoas para manter o poder. Então, começam a questionar até os milagres de Jesus. E aí agora, sente na sua cadeira, veja se você não ouviu isso. A multiplicação dos pães não aconteceu de fato. Foi apenas uma partilha. Ou seja, quem vai para o deserto, quem é maluco de ir para o deserto sem levar comida, sem levar bebida, né? O povo não ia para o deserto sem levar comida e bebida. Logo, o que Jesus estava falando ali não era multiplicação, não foi um milagre, foi apenas um gesto de partilha. Já ouviu isso? Ah, Jesus expulsando o demônio? Não. Demônio não existe, não. Demônio é apenas uma maneira simbólica de tratar pessoas que eram perturbadas psicologicamente. Ou falar de doenças, esquizofrenia, ou doenças que não existiam na época. Na verdade, quando Jesus colocava a mão na cabeça das pessoas, isso eu ouvi de uma professora de teologia, que era freira, Jesus não estava exorcizando alguém, Jesus só estava acalmando, dando carinho para aquela pessoa. Já ouviu isso? Então, parece, né, revestido de uma intelectualidade, de um cientificismo, que parece bonito e parece agradável, né, mas é grave, porque negar ao demônio é negar a condenação, é negar o inferno, e é negar a salvação de Cristo na cruz. A carta aos Colossenses diz que Jesus, São Paulo aos Colossenses, cravou na cruz um documento que pesava sobre nós. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou de tal maneira ao mundo que deu seu Filho único para quem nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus morreu de palhaço. Não tem demônio, não existe inferno, não existe condenação. Jesus, você morreu simplesmente porque foi uma pessoa que brigou contra o sistema, foi político. Já ouviu isso também? Pois é. E aí os caras vão adiante. Eu moro aqui perto de duas comunidades que os seus fundadores, que foram excelentes pessoas, santos, um Santo Aníbal e outro São Domingos, um pregador fantástico, devoto na Nossa Senhora do Rosário, São Domingos de Gusmão, e outro Santo Aníbal. Essas comunidades aqui perto da minha casa, eu já ouvi isso, eu ouvi da boca dos padres, né? Várias heresias a respeito do corpo de Cristo. Ah, mas não, é só uma partilha, é só simbólico, é só memória. Eu ouvi aqui perto, eu ouvi isso, perto de onde eu moro aqui, não vou dizer o padre e tal, mas eu ouvi, não se ajoelhe na hora da consagração, não precisa se ajoelhar na hora da consagração. Se eu não vou me ajoelhar para Deus, algo que está previsto ali no direito canônico, ali na liturgia, desculpe, na liturgia, vou me ajoelhar para quem? Todas as religiões são boas. Ah, não, respeite os índios. Não vá catequizar os índios. Eles estão bem lá com a Pachamama, mas eles estão bem com a divindade deles. Não violente, respeite a liberdade das pessoas que vêm em confronto com aquilo que Jesus disse
pregai a todos os povos, ide pelo mundo inteiro, ensinando as pessoas a observar aquilo que eu vos ensinei, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas daí esses camaradas, com uma roupagem de respeito, dizem, não, respeita a cultura do índio, eles não precisam de batismo, eles não precisam do Deus cristão, eles já têm o Deus deles. Não. Captou? Segunda coisa é o secularismo. Santo Tomás de Aquino, ele disse que a graça pressupõe a natureza. E não só, que a graça eleva e cura a natureza do homem. O secularismo nega o sobrenatural do evangelho. E o evangelho ele é reduzido a apenas uma disputa política e social. Não se fala mais do pecado, aliás, o pecado nem existe para muitos desses teólogos. Não se fala mais da salvação em Jesus. Se reduz Jesus a um reformador político, a um, sei lá quem, a um Che Guevara, Deus o livre, né? Que heresia. Se reduz Jesus a apenas alguém que bateu de frente contra o sistema e que estava apenas preocupado com a fome corporal, com o frio e com as questões sociais das pessoas. E claro que Jesus se preocupou, lógico, com a fome, com a sede, com as questões sociais. O evangelho, ele é libertador por natureza. Não precisa, a gente não precisa pregar uma teologia da libertação, porque o próprio evangelho é libertador. Quando nós pregamos contra o pecado e a pessoa larga o pecado e tem Jesus como seu Senhor e Salvador, a consequência é a conversão completa e as obras de misericórdia de maneira completa, as espirituais e corporais. Pregar contra o pecado, mas também alimentar o que tem fome. O problema é reduzir Jesus a somente a dimensão social. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Para isso que Jesus veio, em primeiro lugar, para tirar o pecado do mundo, para nos redimir, para nos dar acesso ao Pai de novo. A terceira coisa que São Pio X fala nessa Pascendi Dominici Gregis, desculpa se o meu latim não está bom, eu realmente não sei latim, é a rejeição do bom, a rejeição da moral, do verdadeiro, da verdade, e a rejeição do estético, do belo. Bom, então a primeira coisa é o relativismo. O que é o relativismo? E está entrando muito nas faculdades católicas, infelizmente, na mente de muito católico. Ah, não, isso é pecado para você, mas não é para mim. Respeito, para você é pecado, ok, siga, mas não é para mim. Não, Jesus só falou de fé, Jesus não falou de moral. Moral é relativa. O que é pecado aqui não é pecado na África. O que é pecado aqui não é pecado no Japão. O que é pecado para você não é pecado para mim. Relativismo. Claro que até um certo ponto isso pode ser, ou até algumas questões, isso pode ser verdade. Para o índio não é pecado andar nu, por exemplo. Né? Para o índio não é. Ou algumas coisas pontuais, né, podem ser verdades. Agora, existe uma verdade objetiva. Jesus ensinou não somente a fé, a teologia, Jesus também ensinou moral. Aquele que olhar para uma mulher já desejando o seu coração, já cometeu adultério no seu coração. Isso é uma norma moral, não relativa. Jesus não falou, olha, se você nasceu aqui, se você nasceu lá, só serve para quem nasceu. Não, se você olhar para uma mulher. Também Jesus disse em Marcos 10, quem larga a sua mulher, o seu marido, salvo em caso de casamento nulo, casamento não válido, e casa com outro, comete adultério. É uma norma moral. Então Jesus deixou várias normas morais na Bíblia. O relativismo nega. Não. É verdade para você, é verdade para você católico, não para o mundo inteiro. Se nega o belo, o estético. E aí o resultado, né, a escritura não é mais lida nas igrejas. O pregador vai pregar já com base num filósofo que às vezes nem é cristão. O cara vai pregar usando como base um poeta. Nada contra usar um poeta, nada contra usar um filósofo, mas a palavra de Deus, que é o principal, tem que estar presente.
Ah, o catecismo daí começa a ser ultrapassado. Não, aquilo é coisa da época. Não é bem assim. Esses teólogos que fizeram esse catecismo são muito fundamentalistas. É preciso abrir a cabeça. A igreja não pode ser dogmática. Ela tem que rever os seus dogmas. Ou seja, isso tem que estar aberto a uma constante evolução. Como é possível uma igreja definir um dogma, diz eles, se eles não conheciam tudo na época para definir esse dogma? E aí, meu amigo? E aí? Ah, Mateus não escreveu, ele não quis dizer isso realmente. E aí nós começamos a ver que a moral cai por terra. E aí tem padre misturando doutrina, fazendo sincretismo, achando que isso é bonito, trazendo outras religiões para dentro do catolicismo. Aí o cara já começa a pregar coisas que estão contra o magistério, contra a Bíblia. E o pior, ele começa a ensinar como se fosse uma verdade católica, uma verdade de fé. Em julho de 1907, foi publicado a Lamentabile Sane Exito. O Santo Ofício publicou condenando 65 proposições modernistas. Vale ler. Bom, eu vou deixar aqui, no final desse vídeo, o link direto do site do Vaticano oficial, para quem quiser se aprofundar mais na Pascendi Dominici Gregis, do Papa Pio X. Cuidado, meu irmão, que nem tudo aquilo que aquele teólogo ensina, nem tudo que aquele padre, aquele pregador ensina, são, na verdade, doutrinas católicas. Mais do que nunca, vale o Conselho de São Paulo. Analisai tudo, mas retei somente aquilo que é bom. Deus abençoe, deixe o seu joinha, compartilha, pode usar o vídeo onde você quiser. Até a próxima. Tchau.